Fala, seus degenerados! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. E hoje, galera, a gente vai trocar uma ideia aí sobre coisas que estão mexendo o mercado. A gente tem as eleições americanas, aí, né, as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, que definem aí o novo Congresso, tá? E podem influenciar os mercados aí futuros, tá, da bolsa. A gente tem também alguns dados, tá, saindo hoje na nossa agenda macro, tá? Temos aqui no Brasil alguns dados, temos aí a inflação na China, tá? Que vai ser disponibilizado hoje durante as 10h30, tá? Temos as vendas de varejo também na zona do euro. Vamos dar uma olhada, tá? Perseguição da FTX, galera. A guerra aí das corretoras, inclusive foi um dos assuntos que eu falei ontem lá na BMC News, lá falando um pouquinho sobre essa guerra das corretoras e como é que pode afetar o mercado. Vamos falar também sobre GAF, aperto do cerco aí de criptomoedas em todos os países, né, em que regulamentam o setor. Vamos falar sobre o Buterin, Vitalik aí lança a nova versão do roadmap do Ethereum. Aparentemente as coisas estão indo pro saco aí com a nova atualização, com a nova fase aí da camada de consenso do Ethereum, tá? E temos também aí petistas, tá? Bem animados em relação aí com o Haddad entrando como ministro da Fazenda, né? A gente não sabe ainda efetivamente se ele vai entrar como ministro da Fazenda, né? Ele está sendo cotado para ser ou ministro da Fazenda ou ministro do Planejamento, tá? Ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, e possivelmente pode ser até eventualmente cotado para ser ministro da Educação, tá? Bom, galera, tudo isso aí logo depois da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há quase 5 anos e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado, galera. E se você gostar desse vídeo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, galera, então vamos lá. Ai, caramba. Vamos lá para nossa agenda macro. Como sempre, né, galera? Então vamos lá. Hoje a gente tem aí alguns dados importantes que vão tá saindo, né? Alguns já saíram. A gente teve as vendas no varejo aqui de setembro na zona do euro, tá? Que vieram um pouco mais positivas, tá? Em relação aí ao mês anterior, tá? Que foi de 0%, o consenso também era de 0,4%. Então estava dentro ali das expectativas do mercado, tá? A gente vai ter aí daqui a pouco, tá, as vendas de carro, produção de carros e registros de novos carros. Isso aqui é uma métrica, eu não uso muito essa métrica, tá? Mas tem muita gente que utiliza essa métrica para verificar o aquecimento da economia, o desaquecimento da economia. Se tá tendo mais venda de carro, significa que a galera tá ganhando possivelmente mais, tá tendo mais dinheiro, tá tendo mais liquidez no mercado, tá? E se tem menos, obviamente a gente tem uma redução dessa venda de carros, existe uma menor liquidez, uma menor probabilidade da galera estar gastando o dinheiro deles com qualquer outro tipo de bobagem, tá? Eu acho que o mais interessante aqui é a gente olhar os dados de inflação da China, tá? Que na realidade não tem muito, né, o que fazer, porque a gente nunca sabe o que está rolando especificamente na China, mas é um dos dados aí que vão bater hoje no mercado, tá? Agenda macro, então, hoje basicamente está tranquila, está bem mais voltado para isso aqui, tá? Para a relação aí das eleições americanas do Congresso, tá? O que pode, né, eventualmente dar uma mexida boa no mercado, né? Como eu falei aí, as eleições legislativas, né, de meio de mandato nos Estados Unidos aí definem hoje o novo Congresso, tá? Que podem influenciar os mercados. E se os republicanos ganharem, né, a Câmara com certeza vai mexer na bolsa de forma positiva,
tá? Os democratas aí estão funcionando à base de aparelhos, tá? A gente está tendo o governo Biden aí como um dos principais governos com uma taxa de rejeição extremamente alta, tá, para os americanos. Os investidores também operam nas expectativas da inflação do consumidor na quinta-feira, tá, que pode, o CPI deles que sai na quinta-feira, né, que pode dar uma outra interpretação aí dos dados fortes do payroll que a gente teve semana passada, tá, e calibrar basicamente as apostas aí do Fed, tá? As bolsas, de maneira geral, operam sem uma direção única, tá? A gente tem aí as bolsas meio que esperando ainda as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos que definem muitas coisas, né? Tivemos outras políticas também aí, dos papéis chineses ainda, que vem sofrendo pesado, tá? Para quem quiser, tem esse ETF aqui para dar uma olhada, mais ou menos, que chama... Dragon. Fuck. Esqueci. Shanghai Dragon. Não. Asian Dragon. Quer ver? Golden Dragon. Aqui. Que ele mostra as ações aqui. Que é um ETF da China. Tá? Vem sofrendo, né? Uma desvalorização bem grande aqui. O Golden Dragon da China, que é um index, ainda continua nesse mesmo patamar, tá? Os papéis chineses aí, tanto no continente de Hong Kong, quanto os ETFs vêm recuando, com dúvidas da continuidade, né, governamental aí também da política de Covid-0, em que eles estão aí abrangendo um pouco mais em relação a isso, tá? Bom, na parte de Brasil, galera, a gente tem aí o IGPD DI, né, de outubro, que vem aí com uma deflação, que foi soltado às 8 horas da manhã, né, enquanto aí o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, fala aí sobre os desafios macroeconômicos de 2023, que é um monte de baboseira, né? Em Brasília, o Arthur Lira reúne-se aí com a equipe de transição para tratar do orçamento em meio à ansiedade do mercado aí, para ver quem que vai ser o futuro do ministro da Economia, que aí entra a notícia aqui do Haddad, né? Bom, galera, eu não sei o que vocês acham disso, mas eu falo o que o mercado acha disso. A gente teve já 2 dias seguidos, depois que saiu a notícia de que possivelmente o Haddad era o novo ministro da Economia, a gente já teve uma alta do dólar, né? Aparentemente, o efeito Lula não é tão Lula assim, né? Então, vamos ver aí na realidade se o Haddad realmente entra para ser ministro da Fazenda, tá? Se ele entrar para ser ministro da Fazenda, meu amigo, esperem que essa oportunidadezinha que eu falei para vocês dolarizarem aqui, se bem que a gente nem entrou, né? Mas aqui já era uma boa região de dolarização, vai pagar. Para aqueles que dolarizaram nessa queda de curto prazo, porra, essencial, tá? Eu ainda acho que, cara, pode ser, tá? Pode ser que a gente tenha um dólar nessa região aqui, ó, né, entre 4,80 a 5 reais aí, que eu acho que vai ser uma boa. E agora a gente já tá estourando, e ainda não são nem 10 horas da manhã, né? Mas assim, o efeito Haddad realmente pagou, galera, porque quer dizer, efeito Lula, né? A gente já subiu aí 4,22% desde o dia de ontem, aí com a notícia do Haddad possivelmente entrando no Ministério da Fazenda, tá? Então, aquele negócio de que o mercado precifica antes, de que o mercado sabe a escolha. Será que sabe? Eu acho que não, né? Eu acho que o mercado ele brinca muito com os investidores, ele gosta de dar uma zoada nos investidores, e é por isso que a gente está aqui, né? Para ler as entrelinhas do mercado, apresentar para vocês as possíveis cenários que tem aí, que é uma coisa que eu falo na mentoria, cara, direto, né? O que eu falo na mentoria principalmente, galera, é assim.
não seja... Sempre, vocês sabem dessa frase minha, não seja uma sardinha, a gente não é tubarão, a gente vai ser a rêmora que vai nadar com os tubarões, né? E para saber nadar com os tubarões e não ser jantado por eles, você tem que ser inteligente, né? Você tem que saber interpretar e ver na realidade como o mercado age, como o mercado espera que os investidores agem, e aí você age de forma contrária. Porque as grandes massas vão delimitar o como que você vai agir, né? Então, não é a base de euforia, não é a base de achismo, não é a base de seguir influencer aí, o que eles estão falando. É vocês interpretarem por vocês mesmos. Nunca confie em ninguém, a não ser em você mesmo, tá? Isso é uma parada basics que eu também, cara, todos os meus alunos sabem sobre isso e é por isso que grande parte deles estão muito bem aí sozinhos e não necessariamente precisam aí se encostar em mim, né, e ficar aí eternamente como muito cara gosta que essas comunidades girem, né? Eu gosto, cara, de ensinar o cara a correr por ele mesmo. Então, é isso. Vamos ver aí se o efeito Haddad no dólar começa a bater. Se ele efetivamente entrar como ministro da Fazenda, né, na área econômica, porra, cara, um abraço. É um abraço. Eu sinto dó na realidade da galera, porque isso aqui vai piorar bastante. A gente pode ver 5,40, 5,50 aqui, muito rápido, tá? Mas muito rápido, se isso realmente acontecer. O mercado estava precificando possivelmente uma entrada do Meirelles aqui, né, como eu já tinha falado para vocês, o que não aconteceu, né? Então, vamos ver na realidade como que isso tá acontecendo, tá? Vamos ver como é que isso vai rolar. Falando sobre Ibovespa, né? Meu, eu tô com uma tosse, galera. Nossa, tossinha chata. O Ibovespa caiu ontem, né? O Ibovespa caiu ontem também por conta disso. A gente registrou uma queda aí de 2,38%, indo aí para os 115 mil, né? 342. O dólar subindo aí quase 2% ontem. As notícias a respeito envolvem, né, como eu falei, o cargo de ministro da Economia no próximo ano, que foram catalisadores negativos aí para a Bolsa Brasileira, tá? Ainda a definição do nome, como eu falei, tá um pouco no ar, né? A gente não sabe se efetivamente vai ser o Haddad, ou se eventualmente pode ser o Meirelles. Vamos ver o que vai ser ainda, porque a política brasileira é um caos, né? O dólar... peraí, deixa eu voltar pro dólar, né? O dólar, falando especificamente do dólar, desculpa. Caraca, o dólar tá forte, hein? Falando especificamente sobre o dólar, né? O dólar estava numa trajetória de baixa aí com a queda da inflação maior e poder de compra aí, né? Para a Dona Maria e o seu João aí comprarem seu arroz e feijão e que impactaria isso de uma forma positiva. Mas lembrando que o dólar estava caindo não era especificamente por conta do efeito Lula, né? A gente estava tendo uma redução da inflação, os ânimos do mercado em relação à deflação do real tava um pouco mais ativo, né? Então não era tanto na realidade o que era efeito Lula, tá? Bom, galera, o Globo, né? Para quem não sabe, o jornal O Globo, né, disse aí que a equipe do Lula estuda uma adoção de valor regional pra... Cara, isso foi bizarro, galera. Puta, vou até dar um close aqui na minha cara, porque isso foi, assim, inacreditável. Eu não entendi porra nenhuma do que os caras falaram. Eu me senti uma anta completa do que a equipe do Lula disse sobre a nova adoção do valor regional para combustíveis, tá? A equipe aí de transição do presidente Lula, né, planeja um conjunto de mecanismos para alterar a política de preços da Petrobras em 2023 e reduzir o impacto da cotação do petróleo internacional nas bombas de postos, né, de combustíveis no Brasil. Galera, se efetivamente isso acontecer, primeiro, o Brasil não é autossuficiente. Segundo, se eles tiverem que controlar o preço do petróleo, quem que você acha que vai segurar o preço do petróleo? O governo. Você acha que o governo tem grana para ficar segurando o preço do petróleo? Não tem. Se efetivamente eles ficarem segurando o preço do petróleo, um abraço.
Um abraço, porque quando eles soltarem a porteira, vai ser que nem aquela boiada que passa e regaça a porteira. Vai ser isso que vai acontecer com o preço do petróleo aqui no Brasil, né? Então, assim, o brasileiro, ele acha que ele pode ser autossuficiente, mas ele não é em petróleo. Ah, o pré-sal. O pré-sal é uma bosta, a qualidade do pré-sal. Então, galera, cuidado, tá? Cuidado, porque tempos difíceis estão para chegar no Brasil, tá? Tempos difíceis estão para chegar no Brasil. Bom, a gente tem aí, né, o Estado de São Paulo lançou falando que a Câmara pressiona o Lula aí com uma pauta que pode custar quase 100 bilhões, que é o que ele, uma das promessas loucas dele, tá? O Lula quer que a equipe de transição vá, tá, de liberais a bolos, obviamente porque ele não quer arregaçar o mercado, a não ser que ele coloque o Haddad como ministro da Fazenda, tá? E agora que a baixa renda, né, as comunidades de baixa renda, óbvio, serão as mais afetadas pelos endividamentos recordes aí de criação também de novos ministérios. Bom, nada além do que a gente já esperava, né, sendo bem sincero. É uma coisa que eu sempre falo aqui, que é sobre o endividamento do Estado, sobre o aumento da carga fiscal do Estado, né? Então, quanto mais burocracia, mais ministério, mais gasto público, efetivamente aí uma máquina pública muito mais custosa. Vamos ver. Infelizmente, né, o brasileiro não olha esse tipo de coisa quando vai escolher um presidente. By the way, eu não votei, tá? Então eu não votei em nenhum dos dois. Os dois eu achei que não me representavam, por isso que eu compro Bitcoin. Eu acho que vocês aqui do canal também sabem da minha opinião política, né? Eu não gosto de político, não passo pano pra político, odeio político, e se depender de mim, vou falar mal de todos os políticos. Então, por isso que eu compro Bitcoin. Mas vamos lá para as tretas do mercado de criptomoedas. Galera, a gente tem o CEO da FTX aí negando rumores sobre insolvência, né? E alegando aí perseguição. Tá rolando uma treta entre Binance e FTT e FTX, né? Que eles querem dumpar 17% da oferta circulante do token da FTX no mercado, que pode eventualmente regaçar o preço que está $16 agora, $16,09, né? A gente teve uma queda considerável de ontem para hoje. Eu vi ontem, eu tava falando ontem na BMC sobre essas movimentações aqui da FTX, né? Agora já era, galera. A gente não tem suporte nenhum aqui, ó. Reparem, isso aqui é limbo. A FTX aqui subiu reto. A próxima chance aqui de suporte na FTX é aqui embaixo. Tá, $10. Então eu não duvido nada que o token da FTX aqui caia para $10,50, tá? Possivelmente, eu acho que inclusive pode ser uma oportunidade de short. Se eventualmente a gente, cara, chegar a encostar aqui, mano, mete uma short pra catar pra cá. Stop curtinho, regaça, sejam felizes, tá? Porque a gente tá no meio do limbo, a gente não tem nenhuma estrutura expressa aqui nessa região, tá? Então não tem como segurar esse preço. A gente chegou até a vir aqui, ó, nessa estruturazinha ridícula, mas a gente não tem mesmo. Tá aqui, o volume já era. A gente não tem base nenhuma aqui, galera. Base nenhuma. Se a gente puxar, tá aqui embaixo. É o próximo suporte. Não tem jeito. A gente vai bater pra cá. 9,60. Escutem o Nax. 9,60, galera! Eu devia ter metido uma short aqui ontem. Mas tá uma puta de uma guerra em relação a isso, tá? Fiquem de ligas, porque talvez a FTX aí tenha dado um passo maior que a perna. E se caso a FTX quebrar, tá? Porque a FTX estava comprando todo mundo no mercado, né? Compraram a Voyager, como eu falei, entre outras coisas. Galera, a gente pode ver sim isso aqui rompendo,
tá? E aí vai ficar muito feio, vai levar um monte de projeto pra merda. Então, galera, tome cuidado, tá? Esse nível de alavancagem que os caras estão usando é altamente utilizável em vários rolês, tá? Estão imprimindo token que nem a Tether imprime dólar para tentar segurar o mercado. Então, assim, vamos ver aí se o Sam Bankman, né? O cara tem até Bank no nome. O Sam Bankman, ele vai conseguir segurar o passo que ele deu, né? Um pouco maior que a perna. E tá tendo todas essas especulações aí sobre a Alameda Research, entre outras coisas, né? A treta dele com o CZ, que eu falei ontem também aqui, lá na segunda on-chain, né? A gente chegou até a comentar, eu e o Humberto, sobre esse assunto, né? Então, galera, cuidado, tá? Se eu fosse vocês e tivesse token se eu tivesse meu dinheiro na FTX, eu sacaria, tá? Porque eu não sei se a corretora vai quebrar. Eu manteria as minhas criptos aí em outra corretora, tá? Então, cara, toma cuidado, tá? Porque não é lugar de zoeira. Bom, segunda notícia é que temos a GAF apertando o cerco de criptomoedas e dizendo que vai punir os países que não regulamentarem o setor. Para quem não sabe, a GAF, né, que é o grupo de ação financeira aí que envolve vários países, inclusive, foi uma das bases aí para a gente criar aqui no Brasil a IN 188, tá? Responsável aí pelo monitoramento e também tributação de criptomoedas. A GAF vai ficar mais em cima, tá? Dos países aí que não querem, né, regulamentar bem os lugares, né? Eles chamam esses países aí de jurisdições sobre maior monitoramento, né? De modo aí que basicamente esses países têm que cumprir certas condições estabelecidas pela GAF, né? Porque caso contrário, elas começam a cair quase que na lista negra de países aí do sistema bancário internacional, que eles não seguem, né, os panoramas e regulamentações propostas pela GAF, tá? Em via aí da descentralização que pode causar grandes problemas aí para os países do G20, tá? A GAF ela publicou aí em 2019, né, as primeiras orientações normativas para regularização e organização multilateral aí da parte de criptomoedas, e no Brasil ajudou a criar a IN 188, tá? 1888. Bom, integrando aí todo o grupo de regras e tal. Então eles vão aumentar basicamente um aperto, né, nos países aí que seguem essa parte, tá? E galera, principalmente aí eu acho que, cara, a regulação das pontes é necessária, né? Obviamente eles não vão conseguir regular o setor, mas de qualquer modo eu acho que é importante ter sim essas regulamentações aí das pontes entre cripto e o mundo real, tá? Bom, e por último, galera, eu já venho falando para vocês, inclusive vai ser o assunto do próximo mês, desculpa, daqui 2 dias, tá? A gente vai lançar o relatório da Bankless. Até deu um gritão aqui. Até eu vou lançar o relatório da Bankless aí daqui 2 dias, na próxima quinta-feira, sobre o Ethereum pós-merge, sobre a censura que tá tendo no Ethereum pós-merge, dos blocos, normas da UFAC, quem que tá sendo prejudicado, quem que tá ganhando com isso, tá? E o negócio só cresce, né? Eu já mostrei para vocês isso inúmeras vezes. A gente está aí com 74% dos blocos, 72% dos blocos, 72% dos blocos censurando transações, galera. Então, obviamente isso ia pegar uma hora, né? O Vitalik já começou a inclusive criar um novo roadmap, tá? Dia 5 de novembro aí, que foi 3 dias atrás, né? No sábado, o Vitalik aí lançou a nova versão do roadmap de desenvolvimento do Ethereum, que vem aí logo depois da implementação do merge, tá? A implementação aí vem com uma forma de uma segunda etapa, tá? Onde que, explicando basicamente aí o The Surge, né? Então a gente é sempre engraçado, né? Sempre The Merge, The Surge, The Verge, é tudo The Verge. Tem tudo o The.
de implementação aí pode ser resumido em 4 Ds, né? O The Surge, The Verge, The Purge and The Splurge. E aí ele começa a mudar isso. O The Surge refere-se ao sharding, né, que divide um banco aí de dados, horizontal, blá blá blá. Isso aqui vai começar a ter, né, vários tipos de atualização em relação a isso, né? A fragmentação vai ajudar o Ethereum aí a escalar, mantendo a descentralização, né? Enquanto o The Verge, né, ele vai ser a atualização técnica que propõe aí a árvore Merkle, né, que o objetivo é resolver o problema da rede do Ethereum, né? O The Purge, ele vai ter aí, vão precisar armazenar permanentemente os blocos históricos, e o The Splurge consiste aí nas atualizações para simplificar o uso do Ethereum para usuários comuns. Bom, galera, basicamente a gente se resume no negócio. Quanto mais você mexe, mais fede, né? Tava ótimo com Proof of Work, caralho. Porra, não tava dando problema, ninguém ia ficar metendo a mão no dinheiro de ninguém. Agora a gente tem uma porrada de gente aí censurando bloco, escolhendo bloco, negando bloco. E, cara, é isso, assim. Quanto mais mexe, pior fica, né? Então, simple is good. Como o próprio Jacan disse. Simples é bom. Porra, por que tem que mexer na porra da receita? Não, não mexe na receita. Tá funcionando? Tá bom. Não tem problema de segurança. Não tem como dominar a rede. Não. Então, porra, por que você vai mexer nessa caceta? Enfim, é isso. Além do mais, galera, vamos falar sobre movimentação aqui de preço, né? A gente teve uma negativa ontem aqui nos 2.500, 2.400 aqui. A gente nem chegou a passar os 22 mil dólares e já tomamos a negativa, né? Então, inclusive, o Next Super Trend aqui já foi estopado, né? Ele foi estopado aí no fechamento ontem das 9 horas, tá? Foi fechado ontem. E hoje a gente tem a queda, né? A gente já teve muita gente liquidada, galera, em relação a isso, tá? Vi muita gente falando que isso aqui era um pivô de alta, né? E parece realmente um pivô de alta. Só que não, porque esse cara não sabe mexer com cripto. Links. Mas eu vi muito youtuber falando que era um pivô de alta e tal. Cara, assim, em relações de micro escala, eu acho que pode ser sim considerado um pivô de alta. Mas não é um pivô de alta muito forte, né? A gente precisaria efetivamente ter uma movimentação mais clara para falar sobre pivô de alta. Mas isso na minha interpretação, tá? Mas é isso, galera. A gente tá aqui voltando para aquela zona dos infernos aqui, entre 19 mil dólares a 20 mil dólares, tá? Vamos ver como é que fica essa zona aqui, tá? No gráfico semanal, a gente começa a subir, tá? A entrar num quesito aqui de possivelmente um pouco mais de movimento de alta. E no gráfico diário, a gente volta aqui para as bases do RSI, tá? Do estocástico. O Ethereum também tomou outra negativa, né, galera? Em relação aqui à região dos 1.500, 1.600, tá? Tava com uma leve divergência no estocástico, né? Olha aqui, ó. Né? Preço subindo, estocástico caindo. Tava com uma divergênciazinha, voltamos a cair, agora está sendo segurado pela média aqui de 80 e a média de 40. E ele tá querendo flipar, né? Ele tá querendo. Não significa que vai, mas ele está querendo, né? Agora a gente possivelmente vai ter umas médias de lado aqui, a não ser que a gente dumpe isso aqui para cá, né? A gente caia para a região de suporte aqui nos 1.200 novamente, tá? E se a gente voltar a cair, galera, isso aqui não segura, eu acho, tá? Eu acho que provavelmente a gente volta para retestar 1.000 dólares aí, mais ou menos nessa vibe, nessa região aí, tá bom? Bom, a gente viu o Ibovespa, vimos o dólar. Vamos ver o S&P que a gente não viu, né? E tivemos mais um dia, né, galera? Vamos ver aí como é que vai ser aberto as bolsas daqui a pouquinho, né?
A gente já está em região aqui para reteste dessa região aqui, como eu falei, né? 1380, 1850, 1830, né? Entre a região aqui das médias que a gente deve começar a quicar, tá? As médias estão começando a ficar flat, né? Então elas estão começando a ficar sem uma direção efetiva. A maior tendência ainda continua sendo de queda, né? Mas as médias estão sobrepostas, né? Uma está sobre a outra aqui, o que a gente pode ver uma tendência lateralizada pelos próximos dias, tá? Lembrando que hoje, como vai ser dia de eleição, então deve ficar meio morto, tá? Não deve ter tanta coisa, mas assim, evitem ficar posicionados em dia de hoje, porque eventualmente, cara, vamos supor que os democratas ganham, que o que valia aqui a esquerda, né, no Congresso, a gente pode ter aqui uma negativa em relação à bolsa, efetivamente puxando para patamares um pouco menores, tá bom? Então fiquem ligados também em relação aí ao S&P 500, tá bom? Bom, galera, basicamente por hoje é isso, né? A gente teve aí um Informanax um pouco maior, né? Quase 30 minutos aí de Informanax. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem atentos às eleições. A gente volta amanhã, como sempre, no mesmo horário, tá? É isso, valeu. Não esquece do like, galera, tá? Não esquece do like para ajudar o Nax a levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então fico por aqui. Valeu, galera, como sempre. Tamo junto. Até amanhã. E um abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.